Deus, eu quero te agradecer por mais um encontro do Organize e Prospere, por mais um passo que a gente vai dar. Abençoa a sala de hoje, abençoa a minha vida, me usa, Deus, como instrumento, me ajuda a fazer claras informações, que eles possam sair daqui com mais clareza do que fazer e entendendo a vida que o Senhor quer para eles. Eu que te peço, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês dessa administração ideal, que é esse planejamento que vocês estão montando. Qual é a base dele, né? Como que ele foi pensado? Porque como que a gente está acostumado a pensar? E por que nunca dá certo para as pessoas, para a maioria das pessoas? Elas querem viver a vida normalmente e esperar que dê para fazer as coisas, que dê para guardar o dinheiro, que dê para usar o lazer, que dê para não precisar usar o cartão. E não funciona, gente. Se a gente não tomar as rédeas do nosso dinheiro e a gente não desenhar uma vida que é possível de se viver, uma vida onde cada coisa está no seu lugar, as coisas não acontecem, simplesmente não acontecem. O tempo vai passar sobre você, o dinheiro vai entrar e vai sair, e você não vai conseguir fazer isso daqui. Então, a administração ideal, ela parte de um pensamento. Qual é o pensamento? Pensamento de que a vida que Deus quer para mim, ela tem que ser possível. Esse é o principal pensamento. E olhar a minha vida financeira, olhar a minha administração, de forma que eu traga à realidade isso que Deus quer para mim. Então, não pode ser assim, passivo. Você não está passivo nessa situação. Você tem que estar ativo nessa situação. Você tem que olhar e ver, né? Eu estou dando os instrumentos, as ferramentas, mas você tem que olhar para a sua vida e ver o que está fora da realidade. O que não dá para eu ter agora, ou não dá para eu viver agora, que está atrapalhando eu ter uma vida mais equilibrada. Tá? Então, vamos começar aqui, e aí eu quero mostrar para vocês, né, como que a gente vai dividir nosso salário. Primeiro, nosso dinheiro ele precisa conseguir servir esses 3 propósitos aí. Viver o presente e contribuir, né? Eu tenho que conseguir viver hoje, ajudar. Eu tenho que ter segurança para os imprevistos. Eu tenho que realizar sonhos e pensar no meu futuro. Então, o dinheiro que eu recebo, o salário que eu recebo, precisa servir a essas demandas. Às vezes não vai servir como você queria, né? Às vezes você queria ajudar com 1.000, mas talvez dê para você ajudar com 50, com 100. E aí vai de acordo com a realidade de cada um. O problema é que, às vezes... Por que às vezes a gente não consegue fazer esses 3 pontos? Porque, às vezes, a gente está desequilibrado em alguns deles. Ou a gente está usando o dinheiro muito para viver o presente, ou muito para contribuir, ou muito para o sonho, ou muito para a segurança, e aí a gente tem um desequilíbrio, a gente não consegue fazer tudo. Tá? E o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai trabalhar com porcentagem. Por quê? Por que a gente vai trabalhar com porcentagem? Para garantir que seja proporcional ao dinheiro de vocês. Então, nunca é valor, tipo X, é sempre uma porcentagem. Por quê? Quem ganha mais vai botar mais naquilo ali. Quem ganha menos vai botar menos naquilo ali. É proporcional àquilo que você ganha. E isso garante também que, quando o seu salário aumentar, que eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês vão ganhar mais, que vocês vão prosperar, que vocês vão enriquecer, por que não? Tá? A gente precisa pensar nisso para que, se a gente enriquecer e tiver o coração e a mente no lugar certo, quem ganha é o reino. A gente pode ajudar mais pessoas, a gente pode ajudar a obra, a gente pode ajudar missões, a gente pode dar um conforto para a nossa família, a gente pode fazer várias coisas que, enquanto a gente, né, tem um dinheiro menor, a gente consegue fazer numa porção menor. Então, a riqueza devia estar na nossa mão. Só que, porque a gente não sabe administrar, a riqueza está na mão do ímpio. Inclusive, o ímpio está usando esses princípios
aplicando na vida deles e prosperando. E a gente que tem os princípios com a gente, né, que é da Bíblia, a gente não está fazendo isso. E aí o ímpio está alcançando lugares que era para a gente alcançar, só que não está dando para a gente alcançar ainda, né? Então, é isso que a gente precisa, por isso que a gente vai trabalhar com porcentagem, recapitulando, para que a gente venha ter noção de que quando aumentar o nosso salário, vai aumentar tudo proporcionalmente. Não é assim, aumentou R$ 500 no meu salário, então eu posso, deixa eu ver, sei lá, o que pode ser R$ 500 que pode entrar no meu salário? Aí eu posso, então, botar R$ 500 de despesa. Não, aumentou R$ 500 no seu salário, mas o que vai aumentar também? Vai aumentar o dinheiro do lazer, vai aumentar o dinheiro para sua reserva, vai aumentar o dinheiro para ajuda, vai aumentar o dinheiro para você gastar de uma forma mais aleatória, vai aumentar o dinheiro do seu futuro. Tudo vai aumentar a despesa também, pode aumentar a despesa também, mas percebe que não é porque aumentou R$ 500 no meu orçamento que eu posso botar mais R$ 500 de despesa. Quando a gente separa o dinheiro em porcentagens, né, a gente vê que tudo aumenta proporcionalmente, né? Aumenta proporcionalmente. É muito engraçado, por exemplo, essa semana aí a gente fez as contas e tal, aí o Mário falou assim, amor, esqueci de R$ 300. Pode acrescentar lá no meu salário R$ 300. Aí eu, que bom. Aí ele falou assim, isso vai aumentar quanto no nosso dinheiro livre? Eu falei assim, filho, R$ 15. R$ 15 vai aumentar. Por quê? Vai aumentar R$ 30 de lazer. Os 300 que entrou, 10% é do lazer. Então, aumentou R$ 30 do nosso lazer. Vai aumentar R$ 30 lá na minha reserva. Vai aumentar? E aí eu estou falando uma porcentagem pensando aqui, mas cada um recebeu uma planilha um pouco diferente. Mas só para vocês entenderem, não aumentou R$ 300. Oba, vou gastar R$ 300, entendeu? Porque aqueles R$ 300 que vai entrar, ele vai ser distribuído em tudo. Segundo ponto, peraí. Aí o que a gente faz? Essa é a dinâmica, a gente vai botar porcentagem. E segundo, a gente decide primeiro o que vai garantir a vida como Deus quer. Como é que é a vida que Deus quer para a gente? A gente viver bem, a gente ter segurança, a gente ter margem para realizar sonho sem ter dívida. Então, primeiro a gente vai garantir como ter essa vida. E é essa virada do jogo, porque as pessoas primeiro elas pensam nas despesas para depois pensar se vai sobrar. Não. A gente vai garantir que a gente vai ter lazer, a gente vai garantir que a gente vai juntar um dinheiro para a nossa reserva, a gente vai garantir que a gente vai ter um dinheiro para gastar, vai, né? Para se precisar de alguma coisa, eu ter um dinheiro para gastar, para comprar, para fazer alguma coisa. Eu vou garantir o meu dinheiro eu já falei lazer, né? Eu vou garantir primeiro o que vai me proporcionar essa vida. Como que eu sei que eu não vou ter dívida? Se eu tiver no meu orçamento um tanto para eu gastar. Porque se você pensa no seu orçamento, tudo que entra e tudo que sai, adivinha o que vai acontecer? Quando você precisar de comprar alguma coisa, que sua sandália arrebentar, que a sua blusa furar, ou que tiver esqueci de uma coisa, da porcentagem do crescimento, tão importante, né? Que é onde a gente usa o dinheiro para investir no nosso crescimento. Quando tiver lá a festa das irmãs da igreja, o congresso de casais, que você tiver que comprar a blusa, ou se você tiver que comprar o uniforme, você vai fazer o quê? Você vai passar o cartão. Porque tá tudo o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Então, como é que a gente garante que não vai ter dívida? Se a gente tiver essa porcentagem lá para a gente gastar, para a gente usufruir, para a gente crescer. Gente, isso é maravilhoso. Você, todo mês você olha para o seu salário e todo mês você tem dinheiro para você gastar, você tem dinheiro para se divertir, você tem dinheiro para investir no seu crescimento. Gente, isso é maravilhoso. Não é assim, um mês eu tenho, no outro mês eu estou apertado. Não, todo mês você tem liberdade de olhar para o seu salário e pensar no que você vai conquistar.
Então, não é uma vida ruim, não, é uma vida maravilhosa. Só que, às vezes, o que está impedindo a gente ter essa vida, essa folga? São as despesas que a gente está... A vida que a gente montou, as coisas que a gente gasta, que às vezes não... Aí a gente tem muito de uma coisa e nada das outras. Aí é o terceiro passo, né? Qual é o terceiro passo? Aí a gente vai decidir o padrão de vida. Por que o padrão de vida? Gente, existe diferença entre padrão de vida e qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? Um exemplo, eu vou fazer uma atividade física. Isso é qualidade de vida. Agora, o que é padrão de vida? É como eu vou fazer essa atividade física. Porque eu posso ir lá para o Smart Fit, que eu acho que hoje seria mais caro, não sei, mas eu posso ir para uma academia do meu bairro, ou eu posso, sei lá, caminhar na rua, ou eu posso baixar, assistir, baixar esses aplicativos de exercício. Eu já usei vários. Teve uma época que eu estava fazendo pilates, aí ela levava a Lavínia. Aí a Lavínia, por uns meses, estava cooperando. Depois começou a botar o terror lá. Aí eu falei assim, não está dando certo isso aqui não, porque era para eu ficar bem, já estou me estressando. Aí eu cancelei lá e baixei um aplicativo de pilates em casa, gratuito. E estava fazendo em casa exercício. A pandemia veio para mostrar para a gente que é super possível, né? Porque na pandemia ninguém podia ir para academia e todo mundo se virou. Então, qualidade de vida não quer dizer um padrão de vida alto. O padrão de vida é a gente que escolhe. E é por isso que, às vezes, a gente não consegue ter uma qualidade de vida num todo. Tem muito casal que começa a vida se entupindo de despesa. E aí não consegue viajar. Ele não consegue curtir o casamento. Não consegue sair, passear. Por quê? Saiu botando um monte, aumentando muito o padrão de vida. Então, o padrão de vida é totalmente ajustável. Sabe? É o que você faz, como você faz, gastando quanto. E aí a gente vai decidir o padrão de vida baseado no que a gente escolheu primeiro. Ter um dinheiro para lazer, ter um dinheiro para crescer, ter um dinheiro para investir. Aí a gente vai pensar no padrão de vida. E vocês podem reparar que lá na planilha do planejamento, as dívidas estão separadas. Tá fora da planilha. Sula, o que significa? Que se a gente não vai pagar as dívidas? Não, gente, não é isso. Só que você precisa ver elas separadas da sua vida para você ver como que é a sua vida sem elas. Aí, quando você vê a sua vida sem elas, você fala assim, então dá para a gente viver. Se não tivesse mais essa dívida aqui, então dava para a gente ficar bem. Então, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai pegar essas porcentagens maravilhosas, ideais, que era para a gente estar vivendo, e a gente não está conseguindo ainda. A gente vai usar essas porcentagens para pagar as dívidas. Aí mas pensa, aqui está o blocão, tá? Aqui é a sua despesa de vida, aqui está as porcentagens e aqui está as dívidas. Essas porcentagens que eu falei, né? Do lazer, do crescimento, guardar, deixar um dinheiro para gastar. Tá aqui. O que a gente faz? Aqui está a sua despesa separada e aqui está essas porcentagens no outro bloco. O que a gente vai fazer quem tiver dívida? A gente vai usar essas porcentagens aqui para pagar essas dívidas. A planilha já faz esse cálculo para você. Então, a planilha já vai descontar essa dívida e vai dizer o que vai sobrar para cada coisa. Você não precisa nem pensar, gastar a cabeça. Quando as dívidas acabarem, pronto, tu está no ideal. Você chegou no ponto ideal, você vai poder ter essa vida do jeito que a gente fez. E agora a gente está fazendo o quê? Um planejamento. O que vocês vão fazer quando vocês olharem para a planilha é isso. É um planejamento para chegar nesse ideal. É porque não sei quem conseguiu ver, mas vocês vão ver lá que dá para vocês fazerem um planejamento de 1 ano. Então, vocês vão conseguir ver em que momento acaba tudo e começa a vida do jeito que era a gente estar vivendo. Vocês vão conseguir ter essa clareza quando vocês botarem cada coisa lá no lugar na planilha, tá? E aí eu botei aqui um exemplo de uma divisão, né? Tá vendo? Acho que essa aqui é uma família que não quer ter mais filhos. Então,
A parte verdinha tem 20%. E aí vocês vão ver, cada um pegou a planilha que lhe cabe, né? E aí lá já tá, isso aqui já está estipulado para você, tá? Mas aqui é um exemplo. Então, 20% é para a gente planejar, né? É para as metas de curto, médio e longo prazo. E aí a gente separou em 3 itens: reserva de segurança, o teto de gastos e a meta de longo prazo. O que é esse teto de gastos, Sula? Esse teto de gastos, ele é para você ir conquistando as metas pequenininhas e médias, para você comprar coisas. O exemplo que eu dei, né? Poxa, meu filho precisou, tênis cresceu, eu preciso comprar um tênis. Não chega a ser emergência isso daqui. Eu vou comprar ali vou lá comprar o tênis com teto de gastos. Minha meta de longo prazo, para quem tem dívida, agora é pagar a dívida. Depois aí você vai botar outra coisa na sua meta de longo prazo, um sonho que você tenha e tudo mais, mas por enquanto a gente vai pagar a dívida. E essa parte verdinha, gente, eu dividi em 3 grupos robustos, né? Mas você vai poder fazer a sua própria divisão depois. Você pode, por exemplo, nessa parte verdinha aqui, eu faço várias coisas dos meus 20%. Daqui dessa parte verdinha eu tiro para a reserva. Vamos supor que o valor que ficou aqui nesses 20% foi R$ 1.500, né, nessa parte verdinha. Aí eu botei que um exemplo, tá, gente? Eu acho que tem até um exemplo aqui, deixa eu ver se tem na próxima. Não botei aqui. Peraí. Eu pego e faço a minha divisão. Eu pego uma partezinha e boto para comprar presente, outra partezinha eu boto juntar dinheiro para a Lavínia, outra para minha aposentadoria. Eu deixo um valor realmente de teto de gastos para a gente poder gastar, um pedacinho para viajar. Eu separo esses 20% de acordo com as minhas prioridades. Por isso que aqui são 3 blocos grossos, porque cada um vai ter a sua prioridade, vai ter coisas que é mais importante para você. Então, você vai dividir de acordo com isso. Em algum momento tem um exemplo disso, eu não sei em qual momento, mas eu sei que eu tenho. Eu acho que é na aula lá gravada de sonhos, prioridades e metas, que eu mostro essa divisãozinha para vocês verem um exemplo do que fazer. Tá? É sobre essa parte verde que a gente está falando. A outra porcentagem, que é do crescimento, essa porcentagem é fantástica, gente. Essa porcentagem é o que me fez estar aqui dando aulas para vocês. Porque, por causa dela, eu tinha dinheiro para investir na formação de educadora financeira. Por causa dela, eu fiz a minha pós em educação financeira. Por causa dela, eu estou fazendo meu MBA. Por causa dela. Porque eu tenho. Era muito engraçado. Meu pai está aqui, ele é testemunho disso. Eu sempre gostei de estudar. Mas, depois que eu casei e que a gente começou a pagar as contas, eu ficava assim. Eu gosto de estudar, mas, caraca, eu fazia pós R$ 200, cara. Caraca, R$ 200, isso aqui vai tirar dinheiro da gente, né? Que a gente podia passear, podia fazer alguma coisa, eu vou fazer a pós. Aí ficava aquela coisa pensando, sabe? Poxa, não. Quando a gente bota um dinheiro do crescimento, e ele é sagrado, ele não pode ser usado com outra coisa. Ele só pode ser usado para o seu desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal, conjugal, espiritual ou profissional, tá? Aí eu olhei para esse dinheiro e falei assim, não, agora eu tenho que gastar esse dinheiro com alguma coisa para eu crescer e me desenvolver. Então, virou uma chave na minha cabeça, porque todo mês eu queria gastar com alguma coisa para eu aprender, para eu crescer, para eu melhorar. Porque eu tinha a obrigação, aquele dinheiro ali não podia ir para o lanche. Aquele dinheiro ali não podia ir para o passeio, não podia ir para a reserva, aquele dinheiro ali tinha que ser para eu crescer, eu e o meu esposo. Então, fez eu me sentir mais livre para fazer isso, porque eu não ficava pensando na minha cabeça que aquele dinheiro estava tirando do passeio, porque já tinha dinheiro do passeio, entende? Aí você fica à vontade para fazer certos gastos. Fala, Edna ou Alan. Sula,
Qual seria o tempo ideal para você ter essa porcentagem de crescimento? Ou, por exemplo, assim, você parou um valor todo mês, esse valor que você vai usar para o seu crescimento, aí você vai pagar lá, vamos supor, após, você paga R$ 200 todo mês, porque você já tem esses R$ 200. Ou você guarda ele por um determinado período. E se for isso, quanto tempo seria o ideal? Para aí, se Então, você começar a fazer. o crescimento a gente pode parcelar desde que esteja dentro do valor ali do crescimento. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho R$ 200 de crescimento. Então, eu posso parcelar uma pós que sei lá, é 150, é R$ 200, eu posso. Eu sei que eu não posso botar, por exemplo, escola de criança, porque escola de criança é eterno. É lá na despesa. Agora, uma pós que vai demorar 1 ano para acabar, 2 anos no máximo, eu posso botar. Agora, porque se for algo, olha só, você tem que parar e prestar atenção no que você vai fazer. O que você vai investir vai te trazer retorno logo? Se vai te trazer retorno logo, faz, cara. Divide e faz. Igual essa formação que eu fiz, cara, ela me deu todo o suporte no primeiro mês. No primeiro mês que eu fiz após, eu já estava atendendo. Eu peguei 3 famílias e comecei a atender com o suporte que eles me deram. Então, muito rápido eu vi o retorno daquele dinheiro. Isso aqui que a gente está fazendo. Vocês já estão vendo o retorno na vida financeira de vocês, e quando vocês fizerem o planejamento, vocês vão ver. Aí eu posso parcelar com tranquilidade, porque o dinheiro está voltando. Agora, pensa assim, se você não está caindo, pode ser o caso, né? Se você tem um valor de crescimento muito alto, aquele valor que a gente viu, né? Quem tem o valor de crescimento, que gosta muito do livro, gosta muito de estudar, aí tu tem que pensar direitinho para ver se você não está indo muito emocionado, porque tem gente que vai muito emocionado fazendo tudo que é curso, comprando tudo que é curso e não faz nada. Aí é dinheiro jogado fora. Você tem que pensar naquilo com estratégia, sabe? Igual, é um dinheiro que eu e o Mário a gente pode usar, mas aí a gente pensa assim, lá atrás, hoje basicamente é usado para Lavínia, né? Mas, assim, lá atrás, a gente pensava, tem essa minha pós aqui, tem essa aqui do Mário. Qual que vai trazer retorno financeiro para casa mais rápido? Ah, tá bom, é essa aqui que eu vou fazer. Então, eu vou fazer essa daqui, porque aí o nosso salário aumenta tudo, depois ele faz a dele com tranquilidade. Ah, não, é do Mário. Então, é melhor a gente investir nele primeiro, porque vai vir um retorno mais rápido, então vamos investir nele primeiro, que aí é pensar, sabe? É estratégia. Você não pode só fazer, você tem que pensar estrategicamente. Quando a gente morava a gente morava numa casa pequenininha, que não ia caber a Lavínia, a gente pensou em aumentar as despesas de forma estratégica. Então, primeiro a gente botou todas as nossas fichas para comprar o carro à vista, então juntava tudo. A gente juntou todas essas partes verdinhas, a gente combinou, olhou um para o outro e falou assim: nesse ano a gente não vai comprar nada. Não vou comprar roupa, não vou comprar sapato, não vou comprar nada. Vai ser tudo para comprar o carro. 1 ano, 2 meses, nós juntamos dinheiro, mas a gente ainda tinha um lazerzinho, tinha o dedo do lazer. Então, dava ruim se a gente queria comprar alguma coisa, a gente podia comprar com o nosso dinheiro, não estava valendo de tudo. Aí, a gente foi comprar o carro. Comprou o carro, aí a gente foi fazer o quê? Foi e mudou de casa. Mudou de casa, aí a gente foi e fez o plano de saúde, porque eu não tinha plano de saúde. Foi tudo indo aos poucos. Por que eu comprei o carro primeiro? Por que eu não me mudei primeiro? Porque se eu me mudo primeiro, o meu aluguel aumenta, eu diminuo o dinheiro que eu posso juntar para comprar o carro. Mas se eu continuo lá no meu aluguel baratinho, eu tenho mais dinheiro para comprar o carro. Depois que eu comprei, pronto, acabei, comprei à vista mesmo, não vou ter despesa com ele, a não ser o seguro. Então, é isso, é pensar sempre estrategicamente. Ok? Mas pode parcelar, pode. Se for algo que vai te trazer retorno, que você vai ver, né, sua evolução, vai trazer mais dinheiro, pode parcelar, não tem problema. Tá? Aí o
O lazer, quem está casado e não tem filho, ou não tem filho mais dentro de casa, esse lazer a gente divide para o casal. Então, fica como se fosse 5% para cada um fazer o que quiser, sem a intromissão do outro. Então, esse dinheiro, se eu quiser gastar todo com bala, o problema é meu. Mas é só esse dinheiro que eu tenho para fazer o que eu quiser. Eu vou, saio, se eu quiser comprar comida, eu compro, se eu quiser. Gente, e é uma coisa surreal. Quando você não tem um valor destinado para lazer, você faz com dinheiro que você nem vê. Quando você tem um dinheiro para aquilo, tu pensa muito mais em o que tu vai gastar. Por quê? Porque você sabe que quando acabar o milho, acaba a pipoca. Quando tu não tem um teto, tu fica se iludindo. Ah, não, eu mereço. Ah, não, eu trabalho para isso. Quando você tem um dinheiro para o lazer, você sabe assim, não, eu trabalho para isso e realmente eu estou tendo um dinheiro de recompensa para mim. Não é que eu vou dizer não para esse passeio aqui, não é porque eu estou injustiçada nessa vida que eu só trabalho, que eu só pago boleto. Não, eu tenho dinheiro de lazer, só que eu já gastei, foi escolha minha. Né? Então, eu sei que eu vou dizer não, mas eu sei que mês que vem eu vou ter aquele dinheiro de novo. Eu sei que eu vou dizer não para alguma coisa, mas porque eu sei que eu já gastei comigo. Não foi porque eu não gastei, não foi porque só foi para o boleto. Eu também gastei comigo. Entendeu? Então, o peso é outro. Até para dizer não, tu fica mais tranquilo. Não, mas tá bom. Só precisa esperar o outro mês, porque no outro mês, adivinha, você vai ter aquele dinheiro de novo para você gastar. Entendeu? E aí, o essencial, o que sobra, é a parte das despesas que a gente vai colocar. E aonde é o perigo que vocês vão ser tentados? Onde vocês serão tentados? Vou dizer onde vocês serão tentados. Na hora que vocês estiverem montando lá, você primeiro vai ajeitar essa parte, essa porcentagem aqui. É isso que você vai fazer primeiro. Aí você vai ver lá o valor que vai sobrar. E você vai ver lá que eu ensino como que você vai vendo despesa por despesa, qual que vai ficando, qual que você vai escolher. A sua tentação vai ser querer burlar esse número. Querer diminuir as porcentagens drasticamente. Claro que você pode dar uma arredondada, né? Dependendo de como esteja a sua vida. Às vezes as dívidas estão críticas, aí a gente. Só que é diferente, gente. Quando está crítico, a gente olha, a gente vai se sacrificar por um momento, mas a gente sabe que aquele momento acaba. Sabe que para mim o que é mais doloroso? É você ter um monte de dívida e você não ter a mínima noção de quando aquilo vai acabar. Isso é que é triste. Porque se tu tem dívida, mas você tem um plano para acabar com aquilo ali, eu aguento o sacrifício por um tempo feliz. Feliz sabendo, só preciso resistir esse tempo aqui, que isso aqui vai acabar e a gente vai ter vida plena. Agora, com a vida toda embolada, você acaba uma dívida já gerando outra. Quando você não está organizado, você paga uma dívida já fazendo outra. E aí nunca acaba o ciclo. Tá? Então, por isso que as dívidas também estão separadas, para vocês verem isso. Vocês vão criar uma vida onde é possível isso daqui. E aí vocês têm que ser maduros, suficientes para encarar as coisas que talvez estejam a mais na vida de vocês. E quando você for fazer isso, item por item, por isso que eu peço a vocês, quando vocês chegarem na parte de planejamento, na parte das despesas que vão ficar, não bota em blocão, não sai botando um monte de coisa, não. Pensa uma a uma, sabe? Agora, escolhe uma despesa. Vocês vão ver que a gente não trabalha tirando despesa, porque a mente vai para a falta. A gente trabalha escolhendo a despesa que a gente quer. Aí a mente vai para a abundância. A mente vai para quem está dominando a situação. Então, eu não vou escolher a despesa que eu vou tirar. Eu vou escolher a despesa que eu vou manter. E eu vou fazer isso uma a uma. E aí eu vou vendo, porque a planilha vai mostrando para mim que hora que eu tenho que parar.
Então, vocês vão botando e a planilha vai mostrar, opa, bateu. Aí você vai voltar e vai ver, opa, então isso aqui está a mais, isso aqui está a mais. Será que isso aqui dá para diminuir? Será que isso aqui eu posso fazer menos vezes para caber essa outra coisa que ficou lá? É isso. Esse vai ser o trabalho de vocês. Tá? E aí, ok. Nossa, falei demais, gente. Deixa eu ver aqui. Ok. Essa foi a primeira parte da nossa aula, não acabou, tá? Essa é a primeira parte, vou parar a gravação aqui.